livro de terror de capa dura, com uma boa ilustração e um projeto gráfico completo, é bonito de ver na estante, né? Mas e se essa capa combinasse ainda mais com o tema do terror? Isso que acontece com diversos livros em bibliotecas por aí. São os livros encadernados com pele humana. E essa técnica não foi pouco utilizada e por diferentes motivos. Fica aqui e eu te conto tudo sobre ela. E aí, Terrófilo, Mauro Plachino aqui. Lá durante o Renascimento e o início da Era Moderna, houve um interesse crescente pela anatomia, medicina e ciência. Você deve ter ouvido sobre isso em algum momento da sua vida. Talvez até tenha visto que essa pesquisa da ciência motivou livros futuros como Frankenstein. Mas naquela época ainda, entre o Renascimento e a Era Moderna, a medicina estudava muito a anatomia e os avanços na dissecação de corpos humanos para fins de pesquisa, e levaram a grande disponibilidade de pele humana por causa disso. Afinal, os profissionais médicos, como anatomistas, cirurgiões e médicos, frequentemente dissecavam cadáveres para estudar a anatomia e entender melhor o funcionamento do corpo humano. Assim, a pele dos cadáveres era um subproduto dessas dissecações e, portanto, estava prontamente disponível. Foi a partir daí que a encadernação com pele humana se tornou uma prática peculiar, mas não incomum, especialmente para livros relacionados à anatomia. Essa prática, inclusive, tem um nome específico: bibliopegia antropodérmica. Inclusive, eram esses próprios livros relacionados à anatomia que eram frequentemente encapados com pele humana como uma forma de homenagear o doador do corpo ou como um símbolo de respeito pela pesquisa científica. Alguns desses livros hoje estão no College of Physicians of Philadelphia, pois fazem parte da coleção do médico e bibliófilo John Stockton Hu, que viveu no século XIX e encadernou 3 livros com a pele de Mary Lynch, uma mulher em que ele fez uma autópsia em 1869. Esses livros são Coleção de Segredos, Novas Descobertas sobre todas as partes principais do homem e da mulher e Especulações sobre o modo e as aparências da gravidez na mulher humana. Mas claro que a prática de fazer livros com pele humana não se conteve apenas para a medicina. Se fosse assim, provavelmente nem entraria nesse nosso canal, não é? O que queremos são os casos dos livros um pouco mais macabros do que de remédios e de anatomia. O primeiro é a narrativa da vida de James Allen, alias George Walton, alias Jonas Pierce, alias James A. York, alias Burley Grove, o Highwayman, sendo a sua confissão no leito de morte ao diretor da prisão estadual de Massachusetts. Ele parece apenas um livro comum, sendo uma autobiografia confessional de George Walton sobre os seus roubos e assaltos em estradas. O detalhe em questão é que na capa do livro há uma inscrição em latim que diz: "Este livro está encadernado na pele de Walton". Isso sim é fazer uma autobiografia e se dedicar até ela ser produzida, não é? Mas temos ainda outras histórias macabras, como o livro A Dança da Morte, mas não aquela Dança da Morte de Stephen King. Esse livro foi feito por Hans Holbein, um grande artista da corte de Henrique VIII. No início dos anos 1500, ele criou imagens relativas à morte que foram publicadas em A Dança da Morte. Para combinar com o tema, alguém fez uma cópia do livro encadernando-a com pele humana. Hoje essa edição fica na biblioteca da Universidade de Brown, mas o público não tem acesso a ela. Os detalhes do arquivo do livro descrevem-no como sendo decorado com flechas, ossos de dedos e caveiras. A análise das proteínas do couro confirma que é humano, mas nunca se soube de quem a pele foi retirada. O próximo livro é Os Destinos da Alma. A obra foi escrita por Arsène Housset e foi um dos seus amigos médicos, Ludovic Boulin, que decidiu fazer a capa com a pele humana. Boulin usou uma cópia que foi presenteada pelo autor e amigo e criou a encadernação. Uma carta de Boulin dentro do livro explica a sua motivação.
Este livro está encadernado em pergaminho de pele humana, no qual nenhum ornamento foi estampado para preservar a sua elegância. Olhando com atenção, você distingue facilmente os poros da pele. Um livro sobre a alma humana merecia ter uma cobertura humana. Eu tinha guardado este pedaço de pele humana retirado das costas de uma mulher. Hoje o livro está na coleção da Universidade de Harvard. E para não dizer que não falamos de livros de terror propriamente dito, temos um dos maiores escritores de terror da história, Edgar Allan Poe, com o livro O Escaravelho de Ouro. Sabe-se pouco sobre a motivação para essa cobertura de pele, mas o livro foi adquirido em um leilão na PBA Galleries. O livro contém inscrições onde se lê: Querido John, que homenagem ao mórbido Poe, amante da morte, encontrar o Goldbug na pele humana. Além disso, o couro é decorado na lombada com uma foice, uma pá e o próprio escaravelho de ouro. Já pensou em ter um livro de pele humana decorando a sua estante? Além desses que falei, existem muitos mais. Aproveita e me escreve aqui nos comentários qual livro você gostaria de ter guardado ou qual você gostaria que encadernasse com a sua pele. E já aproveita, se inscreve aqui no canal. O teu apoio é muito importante para trazermos cada vez mais conteúdo de terror e de suspense. Não foram feitos apenas livros com peles doadas por pacientes ou familiares. Alguns dos livros que ainda existem hoje foram feitos com pele de criminosos executados e até de pessoas assassinadas, mas com o tempo a prática caiu em desuso. Mudanças culturais e avanços na impressão contribuíram para esse declínio da prática. A prática da bibliopegia antropodérmica ainda intriga as pessoas até hoje. Afinal, a ideia de um livro ser encadernado com pele humana é macabra e fascinante ao mesmo tempo. Como falei de alguns daqueles livros, pode ter sido uma homenagem póstuma ou uma demonstração de respeito ao morto. Em outros casos, apenas uma forma de punir ou se vingar de alguém, ou até de si mesmo. As motivações para usar pele humana em livros foram muitas durante a história da humanidade. Inclusive, essa prática acontece há tanto tempo que é difícil de distinguir. A pele humana pode ser facilmente confundida com couro animal, especialmente quando curtida e tratada. Apenas mais recentemente, com a evolução da tecnologia, é que conseguimos fazer análise de DNA para descobrir o que é lenda e o que é verdade por trás de alguns desses livros. Alguns livros que se acreditava ser de pele humana acabaram sendo reconhecidos como de couro animal. Um caso famoso é o livro Practicarum Questionum circa Leges Regias, um texto sobre legislação espanhola do século XVII. Durante muito tempo acreditou-se que o livro tivesse capa de pele humana, inclusive com uma inscrição com o nome da pessoa que teria tido a sua pele encadernada. Mas com a evolução da tecnologia, foi utilizada uma técnica para a identificação de proteínas e se descobriu que a capa, na verdade, era feita de pele de carneiro. Há quem diga que o livro originalmente teria sido encadernado com a pele da pessoa da inscrição, mas hoje a capa é feita com um couro de carneiro. O resto é apenas teoria, pelo menos por enquanto. Mas além da questão cultural e tecnológica para o desuso da bibliopegia antropodérmica, a questão ética na sociedade alterou muito dessa prática. Enquanto há séculos o uso de partes do corpo humano para fins médicos era visto como uma homenagem ou uma prestação de respeito ao morto, hoje essa mesma prática é vista como uma violação do corpo e acaba por ser eticamente questionável. Assim, encadernar livros ou até criar outras peças com couro humano se tornou cada vez mais obsoleta. Mas é inegável que a bibliopegia antropodérmica é um lembrete da complexa história da relação entre humanos e livros e, claro, dos humanos com a morte. Afinal, ela nos mostra um passado sombrio que nos faz refletir sobre os nossos limites em busca da imortalidade e da vontade de deixar um legado. Então, na próxima vez que você segurar um livro, lembre-se de que a sua capa pode ter uma história muito mais complexa e intrigante do que você imagina. Essa parece uma boa hora para dar uma volta em algum sebo da sua cidade.
Vai que você encontra uma edição antiga com uma capa de couro do seu livro favorito, certo? Vale a pena tentar. Mas se você prefere não encontrar por acidente um livro de pele, que tal investir em e-books? Acesse o link no comentário fixado e veja as minhas histórias publicadas na Amazon, como A Forca Social, que está na lista de mais vendidos de Tecnotrailers e custa apenas R$ 1,99. E já que falamos de morte e anatomia, que tal descobrir as maneiras mais dolorosas de morrer? Acesse esse vídeo aqui e confira a nossa lista baseada na ciência. Um ótimo terror para ti e até a próxima história. Até mais!